Você vai se arrepender de me tratar assim, disse ela, com a voz mais firme do que imaginava, olhando o arrogante CEO da empresa para a qual trabalhava. O olhar dele era indiferente, como sempre. Ele a olhou de cima, com seus olhos penetrantes e a expressão impassível, como se as palavras dela não significassem nada. Ele estava ali apenas para uma refeição de negócios. E ela, uma simples garçonete, não passava de mais uma funcionária do restaurante onde ele costumava ir. Acho que você deve focar mais no seu trabalho. Como alguém do seu nível, não deveria se meter em questões que não lhe dizem respeito. O desprezo nas palavras dele fez o coração dela acelerar, mas ela não deixou transparecer. Afinal, ele sempre foi frio e distante com ela. No entanto, naquele momento, algo dentro dela a fez perder o controle. Você se acha tão superior, mas só sabe olhar para os outros com esse olhar de desdém. Não é assim que o mundo funciona. Um dia você vai precisar de alguém, e eu só espero que não seja tarde demais quando isso acontecer. Ela se afastou rapidamente, sentindo o peso daquelas palavras, mas sem olhar para trás. Não sabia se ele ouviria, ou se suas palavras seriam apenas mais um eco perdido na frieza daquele homem. Lucas ficou parado por um momento, observando Lúcia se afastar. O olhar dela o havia tocado de uma forma que ele não estava acostumado. Ela era só uma funcionária, mas algo nela o fez parar e refletir. Algo tão simples e genuíno em seus olhos que ele não podia ignorar. No entanto, Lucas rapidamente afastou esse pensamento. Ele não era alguém que se deixava levar por sentimentos. Ele era um CEO, e seu mundo era de negócios, números e poder. Qualquer coisa fora disso, ele simplesmente descartava. Mas aquela cena o havia abalado. Nunca, em toda sua vida, uma mulher simples como Lúcia o havia confrontado daquela maneira. Naquela noite, Lucas não conseguiu parar de pensar nela. No entanto, ele estava decidido a não dar o braço a torcer. Não podia, não queria. Lúcia estava em sua rotina, servindo as mesas, quando se deparou com Lucas mais uma vez. Ele estava sentado à mesa, com um copo de vinho na mão, e sua presença parecia dominá-la, como se ele estivesse em todos os lugares ao seu redor. Ela sentiu o olhar dele em sua direção, e uma pontada de ansiedade a percorreu. Mas ela estava decidida a não deixá-lo ter o controle sobre ela. Aqui está seu vinho. Ela se preparava para sair rapidamente, mas ele a chamou. Lúcia, você parece diferente hoje, mas decidida. Ela o olhou com um sorriso sem graça, tentando esconder a tensão crescente. O que quer dizer com isso, Sr. Almeida? Nada. Só me perguntei se você estava disposta a conversar, sem o papel de empregada, claro. As palavras dele, embora disfarçadas, carregavam um tom de provocação. Lúcia sabia que ele não a via como alguém de igual valor. Mas naquele momento, algo despertou nela. Ela sabia que não poderia continuar deixando-se ser tratada daquela forma. Eu não sou sua subordinada, Lucas. Eu sou uma pessoa e mereço ser tratada com respeito. Isso é algo que você ainda não aprendeu. Ela o observou, sentindo a raiva e a frustração tomando conta de seu peito. Estava cansada de ser subestimada. E pela primeira vez, Lucas ficou em silêncio, surpreso. Ele não sabia o que esperar da mulher à sua frente, mas algo nela estava diferente. Lúcia sabia que ia ser uma noite difícil. O restaurante estava cheio, e as luzes suaves criavam uma atmosfera romântica que se misturava com o som da música suave ao fundo. Ela estava acostumada com a correria, mas hoje havia algo mais no ar. Algo que ela não podia explicar. Quando Lucas Almeida entrou pela porta, ela o viu imediatamente. Ele estava com um terno escuro, como sempre, com uma postura de quem era dono do mundo. Mas, ao contrário das outras vezes, Lúcia não queria mais se sentir invisível. Não queria mais ser tratada como uma simples funcionária que deveria apenas obedecer às ordens dele. Ela sabia que ele não a via como igual, mas naquele momento, ela decidiu que ele precisaria vê-la de outra forma. Ela se aproximou dele com o cardápio,
pronta para fazer seu trabalho. Porém, Lucas não olhou para ela como uma pessoa, mas como uma funcionária, com o mesmo olhar distante que ele sempre usava. Boa noite, Sr. Almeida. O que posso trazer para o senhor esta noite? Lucas, sem levantar os olhos, olhou para o cardápio rapidamente. O mesmo de sempre. E traga rápido. Estou ocupado. Ela sentiu uma pontada de frustração. Como ele podia ser tão insensível? Ela sabia que ele era um CEO, mas isso não dava o direito de tratá-la como uma desconhecida. Ela estava cansada disso. Seu coração batia mais rápido, e sem pensar, ela falou o que estava em sua mente. Sr. Almeida, se o senhor deseja que eu apenas traga o que pede, posso fazer isso. Mas eu não sou apenas sua funcionária. Sou uma pessoa, com sentimentos e direitos. E eu mereço ser tratada com mais respeito. Lucas levantou os olhos, surpreso com a ousadia dela. Ele a encarou por alguns segundos, sem saber o que responder. Ela, por sua vez, não desviou o olhar. A tensão no ar aumentou, mas ela sabia que ele não esperava essa reação. Ele estava acostumado a ser sempre o centro das atenções, onde todos se curvavam diante de sua autoridade. Mas Lúcia não estava disposta a se curvar. Você está me desafiando, não é? Eu sou o CEO dessa empresa, Lúcia, e você é apenas uma funcionária. Não se esqueça disso. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Ela sabia que ele sempre a via como alguém de baixo escalão, mas ouvir isso da boca dele fez seu estômago revirar. Ela respirou fundo, tentando não ceder à raiva que começava a crescer dentro dela. Talvez o senhor se esqueça de que as pessoas que o cercam não são apenas peças no seu jogo. Somos humanos, não subordinados, e você deveria tratar todos com o mínimo de respeito. Com essas palavras, Lúcia se afastou, sentindo o peso delas nas costas. Ela sabia que aquilo não mudaria nada na visão dele sobre ela, mas não podia mais se esconder. Ela estava cansada de ser invisível. Era hora de começar a ser vista. Naquele mesmo dia, o clima dentro do restaurante estava ainda mais tenso para Lúcia. Ela não havia conseguido dormir direito pensando na conversa com Lucas. Ele a havia desafiado, e ela havia se defendido. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela queria mais. Queria que ele visse o que estava além da imagem que ele tinha de ela ser apenas uma funcionária. Mais tarde, quando Lucas se preparava para sair, ela estava indo em direção à saída quando o viu, mais uma vez. Ele estava com a mesma expressão fria, mas algo nos olhos dele dizia que ele estava refletindo sobre o que aconteceu. Ela sabia que ele estava tentando se convencer de que não se importava, mas no fundo, algo em seu comportamento estava diferente. Lúcia, você não deveria falar comigo dessa maneira. Isso não é profissional. Ela o olhou, surpresa pela suavidade em sua voz. O que ele queria dizer com aquilo? Ele estava tentando se desculpar ou apenas dar uma desculpa para o tratamento rude que lhe dava? Ela não sabia, mas sabia que não seria mais tratada como uma inferior. Eu só quero ser vista, Lucas. Eu não sou apenas uma peça no seu jogo. Sou uma pessoa, com sentimentos, e estou cansada de ser tratada como invisível. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para ela de uma maneira que ela não reconhecia. Era como se ele estivesse começando a ver quem ela realmente era, e isso a fez se sentir estranha. Não era apenas o desejo de ser respeitada, mas a certeza de que ela não podia mais se esconder atrás do trabalho. O jantar de gala da empresa estava em seu ápice. As luzes cintilavam e os convidados se espalhavam pelo salão, criando uma atmosfera de glamour e sofisticação. Lúcia, como sempre, estava no seu lugar, servindo as mesas e tentando ignorar o desconforto de estar ali como simples funcionária. No entanto, o destino parecia ter outros planos. Ela estava passando perto da mesa de Lucas Almeida, o CEO, quando, por um acaso, o vinho que ela carregava derramou levemente na mesa. O pânico tomou conta dela, mas ela imediatamente se abaixou para limpar o pequeno acidente. Você tem sorte, Lúcia. Se não fosse pelo seu acidente de bebida, eu diria que você está fazendo de
propósito para me chamar a atenção. O tom sarcástico na voz dele a fez se sentir humilhada, mas ela tentou manter a calma. Não se preocupe, Sr. Almeida. Eu só não queria que o senhor ficasse com o vinho na roupa. No entanto, ao olhar para Lucas, algo nela mudou. O ambiente, os olhares ao redor, tudo parecia desaparecer. Ela viu, por um breve momento, um homem mais humano. Seus olhos, que antes eram cheios de desdém, agora pareciam esconder algo mais. E de repente, uma tensão que ela nunca imaginara se formou entre eles. Depois de algumas horas, a festa estava chegando ao fim e Lúcia foi dispensada para uma última tarefa. Ela foi até a entrada, onde acabou sendo surpreendida por Lucas, que estava tentando fugir da pressão da noite. Ele a olhou com um sorriso mais suave, mas ainda carregado de algo que ela não conseguia entender. Ela não sabia como reagir. Você não deveria estar aqui, Lúcia. Não é o seu lugar. Vai acabar se arriscando se continuar no meu caminho. Lúcia, que até então se manteve profissional, sentiu uma sensação diferente, algo que não sabia como lidar. Era como se, finalmente, ele estivesse sendo real com ela. Mas ela ainda se lembrava do desprezo dele, das palavras ríspidas, e isso a fez hesitar. E o que você espera que eu faça? Apenas me afastar? Porque você não gosta de ser desafiado? Pois saiba que estou cansada de ser ignorada. Eu sou mais do que sua funcionária. Ela se afastou, sentindo o peso das palavras dela. Lucas a observou, completamente em silêncio, e antes que ela pudesse sair, ele a chamou. Lúcia, espere. Ela se virou, hesitante. Eu não sei como você conseguiu mexer com algo que eu nunca deixei ninguém mexer. Mas acho que você está certa. Não vou mais ignorar isso. Por um momento, Lúcia ficou sem palavras. O homem que sempre a tratou como uma peça no seu mundo de negócios estava agora admitindo que, de alguma forma, ela tinha importância. O sentimento era confuso, mas ela não queria acreditar que fosse verdade. O que você quer, Lucas? Eu não posso mais ser ignorada. Se você realmente se importa, mostre. Não seja mais uma de suas fantasias. A tensão entre eles cresceu, e foi quando ele a segurou de forma inesperada. Ele se aproximou lentamente, seus olhos fixos nela, como se ela fosse a única coisa que existia naquele momento. Lúcia podia ouvir seu coração batendo rápido, e antes que ela pudesse reagir, Lucas a beijou. O beijo foi intenso, uma mistura de desejo reprimido e arrependimento. Era a primeira vez que ele se entregava àquela vulnerabilidade. E ela, que sempre o viu, de longe, agora se via completamente envolvida. A noite estava mágica, e tudo ao redor parecia desaparecer enquanto eles se entregavam ao momento. Quando o beijo terminou, Lucas olhou para Lúcia, ainda com os olhos cheios de emoções que ele nunca havia mostrado antes. Eu não sei o que estamos fazendo, mas sei que nunca mais vou poder afastar o que sinto por você. Lúcia o observava, tentando entender tudo o que acontecia. Ela não sabia o que o futuro lhes reservava, mas uma coisa ela sabia. O que começou como uma rejeição, agora se transformava em algo completamente inesperado. Os dias após a noite mágica não foram fáceis para Lúcia. A lembrança do beijo de Lucas ecoava em sua mente a todo momento. Ela sabia que algo havia mudado entre eles, mas também sabia que ele era um homem difícil, com um ego imenso. Como ele poderia, de repente, se abrir para ela? Como ele poderia se entregar tão facilmente? Lucas, por outro lado, estava distante. Embora seu comportamento tivesse suavizado depois do beijo, ele ainda mantinha uma barreira que Lúcia não sabia como atravessar. Ele parecia tentar se controlar, como se temesse o que poderia acontecer se ele se entregasse completamente. A busca por respostas. Foi em uma tarde tranquila que Lúcia decidiu buscar respostas. Ela sabia que não poderia continuar vivendo com dúvidas sobre o que acontecera entre ela e Lucas. Não era mais sobre ser apenas uma funcionária do restaurante. Ela precisava entender os sentimentos dele, e principalmente,
entender os próprios sentimentos dela. Ela decidiu procurá-lo, não na empresa, onde ele estava sempre envolvido em seus negócios, mas em um lugar mais privado, onde ela sabia que ele não teria como se esquivar. Ela o encontrou em um café afastado da cidade, sentado sozinho, com uma xícara de café à sua frente. Seus olhos estavam fixos na janela, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. Lúcia hesitou por um momento antes de se aproximar dele, mas sabia que não podia mais esperar. Posso sentar? Lucas olhou para ela com uma expressão surpresa, mas logo acenou com a cabeça, convidando-a a se juntar a ele. Ela se sentou, sentindo uma mistura de nervosismo e ansiedade. Ela sabia que aquela conversa poderia mudar tudo entre eles. Eu não esperava te ver aqui, Lúcia. Algum problema com o trabalho? Na verdade, não. Eu estou aqui porque preciso entender o que aconteceu entre nós. Eu não sou mais só a funcionária do restaurante, Lucas. Eu sou uma pessoa, com sentimentos, e não vou mais me esconder atrás dessa máscara que você coloca. Lucas ficou em silêncio por um momento, como se suas palavras o tivessem tocado. Ele não esperava que Lúcia fosse tão direta, tão corajosa. Por um breve instante, ele parecia vulnerável, e isso fez com que Lúcia se sentisse mais forte. Eu não sei como lidar com isso. Você entrou na minha vida de uma maneira que eu não estava preparado. Eu sempre mantive tudo sob controle, mas com você, eu não consigo. Lúcia observou, percebendo que ele estava sendo sincero. Ele não era mais o homem frio e distante de antes. Ele estava mostrando uma faceta que ela nunca imaginou ver. Você não precisa ter tudo sob controle, Lucas. Eu só preciso saber o que está acontecendo entre nós. Eu sinto que estamos começando algo, mas você ainda me trata como uma funcionária, e isso dói. Lucas olhou para ela, sentindo uma dor inexplicável em seu peito. Ele sabia que tinha sido frio com ela, mas agora que se via diante dela, não podia mais negar o que sentia. Eu te tratei como uma funcionária porque foi assim que me ensinaram a agir. Mas com você, é diferente. Eu te vejo, Lúcia, e isso me assusta. Lúcia sentiu seu coração acelerar. Ela sabia que essa era a primeira vez que Lucas se abria de verdade, e ela estava disposta a ouvi-lo. Eu não vou te julgar, Lucas, mas se você quiser que isso entre nós seja real, precisa parar de me tratar como uma qualquer. Eu sou mais do que isso. Lucas respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Ele não sabia o que o futuro reservava para ele e Lúcia, mas uma coisa ele sabia. Ele estava disposto a tentar. Eu sei que fiz as coisas de forma errada, mas vou tentar, Lúcia. Eu vou tentar ser diferente. Não vou mais te tratar como alguém inferior. Eu quero ver onde isso pode nos levar. A confissão e a conexão. O ambiente estava silencioso ao redor deles, mas a conexão entre Lúcia e Lucas estava mais forte do que nunca. O olhar dele, antes frio, agora estava cheio de arrependimento e desejo. Ele queria fazer as coisas certas, mas ainda estava tentando entender o que isso significava para ele. Eu não sou mais a mulher que você acha que conhece, Lucas. Eu sou forte e vou lutar pelo que eu quero. Lucas a olhou com um novo respeito, reconhecendo a força nela. Ele sabia que não poderia mais fugir de seus sentimentos. Eu sei. E eu não vou mais tentar te controlar. Não vou mais ser o CEO distante. Eu quero tentar ser algo mais. Eles ficaram em silêncio por um momento, mas a tensão agora era diferente. Eles estavam se permitindo ser vulneráveis um com o outro. E isso os aproximava ainda mais. O dia seguinte ao encontro no café foi mais calmo, mas a tensão entre Lúcia e Lucas ainda pairava no ar. Ambos estavam lidando com as emoções que haviam surgido, mas nenhum nem outro sabia como continuar. Lucas não conseguia parar de pensar nela. O olhar de Lúcia o havia desarmado de uma maneira que ele não estava preparado, e as palavras dela ainda ecoavam em sua mente. Lúcia, por sua vez, estava perdida em seus próprios sentimentos.
Ela sabia que algo estava acontecendo entre eles, algo que não podia mais ser ignorado, mas a dúvida ainda a consumia. Ela não sabia se Lucas estava disposto a se entregar ao que estava crescendo entre eles, ou se ele voltaria ao comportamento frio e distante que sempre teve. Foi no escritório de Lucas que as coisas começaram a mudar. Lúcia sabia que ele estava lá, trabalhando, e sentiu que essa era a hora de conversar de uma vez por todas. Ela entrou no prédio com um coração acelerado, seus passos firmes, mas nervosos. Ela precisava entender de uma vez por todas o que Lucas queria. Quando chegou ao seu escritório, ela se deparou com Lucas no meio de uma reunião. Ele parecia completamente imerso no trabalho, mas ao vê-la, ele parou por um momento e se levantou, deixando todos os documentos de lado. Lúcia, o que você está fazendo aqui? Eu não sabia que você vinha hoje. Eu precisava conversar com você, Lucas. Precisamos resolver isso. Ele a observou por um momento, sua expressão mudando de confusa para mais séria. Ele sabia que aquela conversa não seria fácil, mas também sabia que não poderia mais fugir disso. Eu não sei como você conseguiu entrar na minha vida assim, mas agora você já está aqui, e não posso mais te tratar como antes. Lúcia olhou para ele, surpresa com a sinceridade. Aquilo era mais do que ela esperava. Lucas estava começando a mostrar o que realmente sentia, e isso a tocava profundamente. Eu não sou mais uma funcionária qualquer, Lucas. Eu mereço saber o que está acontecendo entre nós. Lucas se aproximou dela, mas não com a frieza que ela estava acostumada. Ele estava nervoso, mas também determinado. Ele sabia que precisava se abrir, e não podia mais esconder seus sentimentos. Eu não sei como explicar, Lúcia. Eu sempre fui o CEO implacável, distante de todos. Mas com você eu sinto algo que nunca senti antes. Eu não posso mais ignorar isso, e não quero mais fugir. O coração de Lúcia disparou. Ela sempre soubera que havia algo entre eles, mas ouvir isso de Lucas foi um choque. Ela olhou para ele, não sabendo o que dizer, mas sentindo algo crescer dentro de si. Ela não sabia se podia confiar totalmente, mas sentia que ele estava sendo sincero. Então, o que isso significa, Lucas? O que você quer de mim? Lucas não teve uma resposta imediata. Ele olhou para ela, seus olhos cheios de desejo e arrependimento. Ele sabia que não podia mais manter a distância, mas também não sabia como começar a construir algo com ela. Ele não sabia como lidar com o amor, mas sabia que ela estava ali e ele queria tentar. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Lúcia, mas eu sei que não posso mais viver sem tentar. Eu te desejo, mais do que qualquer coisa. Ele se aproximou dela, e seus lábios se encontraram em um beijo lento, cheio de intensidade. Era um beijo de rendição, de sentimentos reprimidos finalmente vindo à tona. Era o começo de algo novo. Algo que ambos sabiam que não seria fácil, mas que estava além do controle. Após o beijo, Lúcia olhou para ele com uma expressão de surpresa, mas também de compreensão. Ela sabia que Lucas ainda estava se abrindo para os sentimentos que nunca soubera como lidar, e ela, por sua vez, também estava se permitindo. O medo de se entregar a algo tão desconhecido, tão profundo, ainda existia, mas ambos estavam dispostos a tentar. Isso não vai ser fácil, Lucas, mas eu também não vou fugir disso. Podemos tentar, mas precisamos ser honestos um com o outro. Lucas sorriu, finalmente se permitindo ser vulnerável. Ele sabia que não teria as respostas para tudo, mas com ela ao seu lado, ele estava disposto a descobrir. Eu sei, e estou disposto a tentar, Lúcia. A manhã seguinte chegou como um novo começo. Lúcia e Lucas não podiam negar que algo havia mudado entre eles, mas ambos sabiam que a jornada deles estava longe de ser fácil. Eles haviam dado um passo importante, mas as dúvidas, os medos e as inseguranças ainda pairavam no ar. No entanto, algo mais forte os unia agora: o desejo de seguir em frente, juntos. Após a confissão, Lucas foi mais presente. Ele não mais se escondeu atrás de seu papel de CEO frio e distante.
Lúcia percebeu que ele estava fazendo um esforço sincero para ser diferente. Mas ainda havia uma barreira, algo que nenhum dos dois soubera como quebrar completamente: o medo de se entregar. No entanto, aquele dia seria diferente. Era um fim de tarde, e a cidade estava banhada pela luz suave do sol que se punha. Lúcia decidiu ir até o prédio onde Lucas estava, não para uma reunião de trabalho, mas para finalmente ter uma conversa sincera. Ela não queria mais jogos, mais reticências. Ela queria ver até onde poderiam ir juntos. Quando ela entrou no prédio, Lucas estava na janela de seu escritório, observando a cidade. Ele parecia pensativo, distante, mas ao vê-la, ele se virou imediatamente, como se tivesse esperado por ela. Lucas, com um sorriso genuíno. Você veio. Lúcia, com um olhar confuso, mas determinado. Eu precisava vir. Precisamos falar sobre o que aconteceu entre nós. Não podemos continuar com esse jogo de poder. Lucas olhou para ela, um pouco surpreso pela sinceridade dela. Ele sabia que essa conversa não seria fácil, mas sabia que ela tinha razão. Eles precisavam parar de se esconder atrás das máscaras que haviam criado. Lucas, com a voz mais suave, aproximando-se dela. Eu sei, e você está certa. Eu te fiz esperar demais. Fui frio, e com você, fui insensível. Mas a verdade é que, desde o momento em que te vi, eu não consegui mais controlar isso. Você me afetou de uma maneira que eu nunca esperava. Lúcia sentiu o coração acelerar. Ele estava finalmente se abrindo para ela, e pela primeira vez, ela viu um Lucas sem os muros que ele sempre construiu ao seu redor. Lúcia, com os olhos fixos nos dele. Eu sei o que você sente. Eu vi isso naquela noite. Mas eu também não posso continuar me entregando se você não me mostrar que isso é real. Se você me quer de verdade, precisa me mostrar quem você é, sem máscaras. Eles estavam tão próximos agora, o olhar deles mais intenso do que nunca. Lucas não sabia como dizer o que sentia, mas sabia que naquele momento, ele não poderia mais esconder o que estava dentro de si. Ele deu um passo à frente, até que seus rostos estavam a poucos centímetros de distância. Lucas, com a voz baixa, quase um sussurro. Eu quero você, Lúcia. Eu não sei como lidar com isso, mas sei que não posso mais viver sem tentar. Eu não posso mais fugir. Antes que ela pudesse responder, Lucas a puxou para ele, beijando-a com toda a intensidade que ele havia mantido guardada por tanto tempo. O beijo foi profundo e apaixonado, e Lúcia se entregou, finalmente permitindo-se sentir o que ela sabia que estava lá o tempo todo. Era uma mistura de desejo, arrependimento e a promessa de um futuro juntos. Cena final. A entrega ao amor. Quando o beijo terminou, Lucas a olhou com os olhos cheios de emoção. Ele não precisava mais de palavras para expressar o que sentia. Eles estavam ali, juntos, e isso era o que importava. Lucas, com um sorriso, mas com a voz carregada de emoção. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que agora, mais do que nunca, eu quero estar com você. Não há mais dúvidas. Eu me entrego a você, Lúcia. Lúcia sorriu, sentindo uma paz que nunca imaginou sentir com alguém como Lucas. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas naquele momento, ela sentiu que estava finalmente pronta para dar o próximo passo. Lúcia, com um sorriso suave e olhar carinhoso. Então vamos enfrentar o futuro juntos. Sem mais segredos, sem mais medos, só nós dois. Eles ficaram ali, nos braços um do outro, com o pôr do sol iluminando o ambiente ao redor. A jornada deles, que começou com rejeição e distância, agora estava prestes a se transformar em algo novo, algo verdadeiro. O romance entre Lúcia e Lucas floresceu de uma maneira inesperada. O que começou como desprezo e indiferença se transformou em uma história de amor profunda e verdadeira. Eles se entregaram ao que sentiam, superando as barreiras emocionais e descobrindo, um no outro, o que significava ser vulnerável e verdadeiro.
E agora, o que o futuro reserva para eles? Isso, só o tempo dirá. E você? O que achou dessa história? Acha que Lucas e Lúcia vão conseguir manter esse amor? Me conta nos comentários de onde você está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como essa. Deixe seu like para apoiar o canal e ajudar mais pessoas a conhecerem esse romance.